muito antes de Adão sequer respirar, muito antes de um jardim ser plantado no Éden, mesmo antes da voz de Deus dizer haja luz. Eles já estavam lá, não humanos, não profetas, não reis, mas seres poderosos, vigilantes, presentes. E isso não é especulação, está na Bíblia. Você provavelmente já leu a história de Gênesis. Ouviu falar dos 6 dias da criação, da formação do homem a partir do pó, do jardim, da árvore, da queda. Mas não é aí que a história começa. Há um detalhe, enterrado à vista de todos, que a maioria ignora. Uma rachadura na narrativa tão antiga, tão profunda, que, se você seguir, leva a uma compreensão completamente diferente de por que estamos aqui. O livro de Jó, capítulo 38, registra algo extraordinário. Deus está falando com Jó, mas não o está confortando. Ele não está explicando o sofrimento. Ele está lembrando de algo, do seu lugar no grande projeto. E então ele diz: onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Diga-me, se você tem entendimento. Quem determinou as suas medidas? Certamente você sabe. Ou quem estendeu o cordel sobre ela? Quando as estrelas da manhã juntas cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Leia novamente. Todos os filhos de Deus gritaram de alegria. Eles não foram criados depois da terra. Não foram formados junto com a humanidade. Eles já estavam lá, celebrando, testemunhando o próprio ato da criação. Isso destrói tudo o que nos foi dito sobre o princípio. Porque se Adão foi o primeiro homem, quem eram esses filhos de Deus? Eles não são chamados de anjos aqui, não de mensageiros, não de espíritos, mas de filhos, um título que fala de origem, de relacionamento, de autoridade. E a existência deles antes da criação do mundo significa algo ainda mais perigoso. A humanidade não foi o primeiro capítulo. Nós fomos uma continuação, talvez até uma correção. Isso levanta uma possibilidade assustadora. Os filhos de Deus faziam parte de uma ordem anterior, uma que governou antes de nós. Fomos feitos para herdar o mundo que outrora pertenceu a eles? A história tradicional que você aprendeu não tem espaço para essa pergunta. É por isso que ela nunca é feita. Complica a narrativa. Isso aponta para algo que os primeiros escritores sabiam, mas que o leitor moderno esqueceu. A Bíblia não é apenas uma história sobre a humanidade. É uma história sobre uma guerra no céu e o nosso lugar nela. E os filhos de Deus? Eles não se foram. Eles reaparecem em Gênesis 6. E o que eles fazem lá? Muda tudo. Mas antes de chegarmos a isso, precisamos entender quem eles eram. Porque a identidade deles é a chave para entender por que a humanidade foi criada. E não é nada parecido com o que lhe foi dito. Eles estavam lá antes que as montanhas se erguessem, antes que os oceanos se movessem, antes que o conceito de morte ou pecado existisse. Os filhos de Deus, eles não apareceram apenas na visão de Jó. Eles estão presentes em vários cantos das escrituras antigas, mas sempre velados, sempre fora dos holofotes. Por quê? Porque a identidade deles muda todo o significado da história da criação. A maioria das interpretações modernas os descarta com indiferença. Eles eram apenas anjos. Mas a Bíblia não diz anjos em Jó 38. Ela usa um termo completamente diferente, Ben Elohim, filhos de Deus. E na cosmovisão hebraica, isso não era intercambiável com Malach, a palavra usada para mensageiros ou servos. Esses filhos não estavam servindo. Eles estavam gritando de alegria pelo nascimento de um mundo que não habitavam, mas que podem ter governado. Vamos parar e perguntar o que isso significa. A palavra filhos implica origem, linhagem, uma proximidade com o divino que vai além da obediência. Não estamos falando de seres alados com trombetas, estamos falando de uma raça divina, mais antiga que o tempo, entrelaçada na própria estrutura da criação, ainda assim, amplamente apagada da narrativa moderna. Por quê? Porque a história deles leva a algum lugar obscuro. As escrituras nos dão mais de uma migalha de pão. O Salmo 82 sugere isso quando Deus se reúne em uma assembleia divina. Sim, um conselho, e repreende os deuses por seu fracasso. Deus está no conselho divino. Ele julga entre os deuses. Eu disse, vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês, mas morrerão como homens. Com quem ele está falando? Não com humanos, não com anjos, mas com filhos que antes eram imortais, mas se cairiam como mortais. Isso não é poesia. Isso é confronto. A Bíblia nunca se contradiz. Portanto, se Jó nos diz que os filhos de Deus estavam presentes na fundação do mundo, e Salmos nos diz que eles mais tarde compareceram diante de Deus em julgamento, então algo aconteceu entre esses dois pontos. Uma queda, uma rebelião, uma fratura na ordem celestial. Mas não como Lúcifer. Não se trata apenas de um ser se levantando. É uma reviravolta coletiva. Uma classe inteira de seres celestiais, poderosos, antigos, observando o desenrolar da criação, que mais tarde escolheram um caminho que os levaria ao julgamento, ao exílio e à eventual eliminação da doutrina oficial. E, no entanto, os resquícios de sua existência permanecem nas Escrituras, escondidos à vista de todos. O livro de Deuteronômio, em seu hebraico original, diz algo impressionante. Quando Deus dividiu as nações em Babel,
Ele fixou as fronteiras dos povos de acordo com o número dos filhos de Deus. DT 32, 8, versão dos manuscritos do Mar Morto. Não filhos de Israel. Não tribos de homens. Filhos de Deus. A eles foram atribuídos territórios, nações, reinos, e com o tempo, esses reinos começaram a adorar seus antigos guardiões, como deuses. É aqui que a mitologia começa a se confundir com a teologia. Zeus, Baal, Marduk, Moloque, são lendas ou memórias distorcidas de seres que outrora caminharam entre os homens. As implicações são impressionantes. Se esses filhos de Deus existiram muito antes da humanidade, se eles governaram antes de sermos formados, e se alguns se rebelaram, votando as nações contra o Altíssimo, então a criação da humanidade não foi o início da vida, foi o início de um plano divino de substituição. E é por isso que precisamos examinar atentamente o que eles fizeram em seguida. Porque, na próxima vez que esses filhos de Deus aparecem nas Escrituras, eles não estão mais nos céus, eles descem. E o que eles fazem muda todo o curso da história humana. Eles já estiveram sentados em glória, revestidos de luz, entrelaçados na arquitetura da própria criação. Mas algo neles mudou. Talvez tenha sido orgulho, talvez tenha sido ciúme, ou talvez tenha sido desafio. Seja lá o que for, os filhos de Deus, aqueles que gritaram de alegria com o nascimento do mundo, logo se tornariam os arquitetos de sua corrupção. E a Bíblia não esconde isso. Gênesis 6, um dos capítulos mais misteriosos e controversos de todas as Escrituras. Quando a humanidade começou a se multiplicar na terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram para si esposas dentre todas as que escolheram. Gênesis 6, 1, 2. Sem parábola, sem simbolismo, um evento cru e sem filtros. Seres divinos cruzando o reino da carne. Mas por quê? Porque seres celestiais, tão próximos do divino, se rebaixariam para se misturar com mortais. A resposta pode ser mais sombria do que estamos dispostos a admitir. Não foi uma escolha romântica, foi uma invasão estratégica. Não um acidente, mas uma insurreição. Ao se unirem aos humanos e gerarem descendentes, eles não estavam apenas rompendo barreiras, estavam corrompendo a linhagem que um dia levaria ao Messias. Não se tratava de luxúria, tratava-se de legado. E o que resultou dessa união? A Bíblia os chama de Nefilins. Os Nefilins estavam na terra naqueles dias, e também depois. Quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, tiveram filhos com elas. Eles eram os heróis da antiguidade, homens de renome. Gênesis 6, 4. Mas não se deixe enganar pelo termo heróis. Eles não eram nobres salvadores. Eram gigantes, tiranos, seres de imenso tamanho, força e perversidade. Eles não tinham lugar na ordem divina. Eram uma distorção, uma aberração. E o efeito cascata foi catastrófico. A terra ficou encharcada de violência, sangue derramado sem justiça. O conhecimento, sagrado e proibido, foi liberado sobre a humanidade. Como sabemos disso? Porque a Bíblia é apenas parte do registro. O livro de Enoque, um texto sagrado reverenciado pela igreja primitiva e citado no Novo Testamento, abre a cortina. Os vigilantes, filhos do céu, olharam para as filhas dos homens e as cobiçaram. E desceram à terra e fizeram um pacto entre si. Vamos todos fazer um juramento e nos comprometer por maldições mútuas a não abandonar este plano. 200 deles, descendo sobre o Monte Hermon, unindo-se em rebelião. E então ensinaram à humanidade coisas que ela nunca deveria saber. Como forjar armas, como encantar espíritos, como manipular os céus. Não foi iluminação, foi corrupção disfarçada de progresso. E o preço foi global. O que se seguiu não foi apenas um mundo decaído. Foi um mundo à beira da extinção por projeto. A linha entre o céu e a terra havia sido rompida. Os filhos de Deus violaram a ordem do Altíssimo. E seus descendentes, metade divinos, metade humanos, estavam envenenando a criação. Deus observou. E então, ele interveio. Mas ele não destruiu o mundo imediatamente. Primeiro, ele os julgou. Porque o que vem a seguir na narrativa não é apenas um castigo divino. É um aviso a todo poder que ousa desafiar o trono celestial. E esse julgamento não caiu primeiro sobre a humanidade. Caiu sobre os vigilantes. O dilúvio não começou com chuva. Começou com uma provação no céu. A terra estava sangrando, corrompida até os ossos. Não apenas pelo pecado humano, mas por uma rebelião muito mais antiga. Uma rebelião que não nasceu do pó, mas das estrelas. Os vigilantes, os filhos de Deus que desceram, não apenas quebraram a lei divina, eles alteraram o próprio DNA da criação. Sua prole híbrida, os nefilins, devoraram a terra, perverteram a justiça e governaram a humanidade com terror. Mas por trás de sua força e violência havia uma ofensa mais profunda. Eles profanaram a fronteira entre o céu e a terra. E o céu não permaneceria em silêncio. De acordo com o livro de Enoque, o julgamento começou quando o próprio Enoque, um homem, foi levado à presença do Altíssimo, não para ser destruído, mas para entregar uma mensagem aos filhos caídos.
vocês não terão paz. Uma grande sentença foi proferida contra vocês. Vocês serão amarrados. Vocês serão lançados nas profundezas da terra. Seus olhos não verão mais a luz. Você consegue imaginar? Seres antes vestidos com o esplendor celestial, agora rastejando na escuridão. Suas vozes silenciadas. Seus tronos foram destruídos. Seus nomes foram apagados das canções do céu. Eles não foram mortos. Eles foram aprisionados. E não apenas metaforicamente. O Novo Testamento afirma isso com clareza chocante. 2 Pedro 2:4 diz: porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no Tártaro e os entregou às cadeias da escuridão, para serem reservados para o juízo. Tártaro, uma palavra usada apenas uma vez em todas as Escrituras, emprestada da mitologia grega, mas reivindicada pela revelação divina. Não era o Sheol, não era o Hades, era algo mais profundo, uma prisão cósmica, um abismo espiritual. E Judas 1:06 ecoou o veredito: aos anjos que não guardaram o seu próprio domínio, mas abandonaram a sua própria habitação, ele os reservou em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Que isso se aprofunde. Os primeiros seres a serem julgados após a rebelião do Éden não foram homens, mas seres divinos que um dia estiveram na presença de Deus. Eles foram o exemplo, o aviso, a linha na areia. O céu dizia a toda a criação: ninguém, não importa quão antigo ou glorioso, está acima do julgamento. Mas aqui está a parte sobre a qual quase ninguém fala. Nem todos foram presos. Alguns permaneceram, ocultos, ativos, ainda trabalhando por trás do véu da história humana. Seus métodos evoluíram. Sua presença se tornou espiritual, mas seus planos, ainda os mesmos, para impedir o plano, para envenenar a semente, para impedir que a humanidade se tornasse o que estava destinada a ser. E à medida que o dilúvio se aproximava, enquanto Noé construía a arca sob a zombaria de um mundo caído, uma tempestade se formava que não apenas lavaria a terra, mas limparia a memória da rebelião, pelo menos por um tempo. Mas você verá, a história não acabou, porque mesmo depois que as águas ecoaram, a influência dos filhos de Deus permaneceu. Quando as pessoas pensam no dilúvio de Noé, imaginam um mundo cheio de pecadores e um Deus misericordioso forçado a recomeçar. Mas isso é apenas parte da história. A verdade é muito mais antiga e muito mais perturbadora. O dilúvio não se tratava apenas de punir a humanidade. Tratava-se de apagar uma corrupção que não era inteiramente humana. Gênesis 6:5 diz: o Senhor viu quão grande se tornará a maldade do gênero humano, e que toda a imaginação dos pensamentos do coração era só má continuamente. Mas apenas 3 versículos antes, Gênesis já nos havia dito por quê. Os filhos de Deus tomaram filhas dos homens, e a descendência deles foram os nefilins. A linhagem híbrida havia se espalhado. O desígnio sagrado da humanidade havia sido adulterado. O que Deus havia tornado muito bom, agora estava mutado, distorcido, infectado. Os nefilins não eram apenas altos ou fortes. Eles eram artificiais, nascidos da rebelião. E os textos antigos, tanto bíblicos quanto extrabíblicos, deixam claro: sua presença na terra foi catastrófica. O livro de Enoque os descreve em detalhes aterrorizantes. Eles devoraram todas as aquisições dos homens. E quando os homens não puderam mais sustentá-los, os gigantes se voltaram contra eles e devoraram a humanidade. E eles começaram a pecar contra pássaros, animais, répteis e peixes, e a devorar a carne uns dos outros e beber o sangue. Isso não era apenas pecado. Isso era caos genético, um colapso da criação de dentro para fora. E então, Deus tomou uma decisão, mas não uma decisão precipitada. Gênesis 6:7 é arrepiante. Destruirei da face da terra o homem que criei, pois me arrependo de tê-lo criado. Mas, novamente, vamos perguntar, era realmente sobre a humanidade, ou era sobre o que a humanidade havia se tornado? Noé é apresentado com uma frase incomum. Noé era um homem justo, irrepreensível em suas gerações. Gênesis 6:9. Repreensível em suas gerações, não se trata apenas de comportamento. Trata-se de linhagem. A linhagem de Noé era intocada, pura, sem mistura com a corrupção dos vigilantes. Ele não era apenas moralmente correto, ele era geneticamente intacto. E é por isso que ele foi escolhido. A arca não era meramente um abrigo, era um cofre, uma quarentena divina. Deus não estava apenas salvando a justiça. Ele estava preservando o projeto original da humanidade. Quando a chuva caiu, não foi apenas julgamento, foi um recomeço. Não porque Deus desistiu da humanidade, mas porque ele se recusou a entregar seu projeto. E assim, em 40 dias, o mundo foi limpo. Os nefilins foram afogados. Os vigilantes foram selados na escuridão. E a humanidade foi reiniciada. Mas aqui está a reviravolta que ninguém esperava. Os nefilins retornaram. Isso não é especulação. É escritura. Números 13:33, dito muito depois do dilúvio. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e também parecíamos gafanhotos aos seus olhos.
Ali vimos os Nefilins, os filhos de Anak, que descendem dos Nefilins. Como isso é possível? Houve uma segunda descida. Alguns vigilantes nunca foram presos, ou a rebelião deixou para trás remanescentes profundamente enraizados para serem levados pela água. O retorno dos Nefilins abre as portas para mais uma guerra. Uma guerra que muda da corrupção física para a dominação espiritual. Por quê? Embora o dilúvio tenha encerrado a primeira invasão, não interrompeu a agenda. E essa agenda pode ainda estar se desenrolando. As águas do dilúvio recuaram. A arca descansou. O mundo respirou novamente. Mas o céu não estava em paz. Porque enquanto os Nefilins se afogavam e os vigilantes eram aprisionados, nem todos os filhos de Deus haviam caído. E aqueles que permaneceram, eles aprenderam. Eles se adaptaram. Eles não andavam mais abertamente entre os homens. Eles não deram mais à luz gigantes. Em vez disso, eles se entronizaram atrás de nações. Eles se tornaram as mãos invisíveis por trás de reis, por trás de impérios, por trás dos sistemas do mundo. E se você acha que isso é mito, olhe novamente. No livro de Daniel, capítulo 10, encontramos uma das revelações mais negligenciadas das Escrituras. Daniel estava jejuando e orando por 21 dias, buscando sabedoria do céu. Quando o anjo finalmente chega, ele confessa algo surpreendente. O príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio me ajudar. Espere, o quê? Um anjo de Deus, adiado, resistido, por um príncipe da Pérsia. Nenhum governante terreno poderia bloquear o mensageiro do céu. Este não era um príncipe humano. Esta era uma entidade espiritual, uma inteligência celestial designada para influenciar e controlar um império. E o anjo continua. Em breve retornarei para lutar contra o príncipe da Pérsia. E quando eu for, o príncipe da Grécia virá. Isso não era uma metáfora. Era um mapa de batalha. Todos os impérios, Pérsia, Grécia, Babilônia, Roma, estavam sob o domínio de poderes invisíveis. E esses poderes, eles remontam à mesma classe de seres que outrora gritaram de alegria na criação, os filhos de Deus. Mas agora, sua lealdade está fragmentada. Alguns permanecem leais ao Altíssimo. Outros reivindicaram territórios como seus. O livro de Deuteronômio confirma isso, mas não nas versões que você recebeu. Quando o Altíssimo deu às nações a sua herança, quando dividiu a humanidade, fixou as fronteiras dos povos segundo o número dos filhos de Deus. DT 32, 8, manuscritos do Mar Morto. Sim, as nações foram entregues, não a governantes humanos, mas a governadores celestiais. E com o tempo, esses governadores tornaram-se deuses aos olhos dos homens. Zeus, Baal, Marduk, Osíris. Os nomes mudaram, mas os espíritos por trás deles, ainda os mesmos. O Salmo 82 nos dá um vislumbre de Deus confrontando-os diretamente. Deus está no conselho divino. Ele julga entre os deuses. Até quando julgareis injustamente e fareis acepção de pessoas para com os ímpios? Eu disse, vocês são deuses, filhos do Altíssimo, todos vocês, mas morrerão como homens, e cairão como qualquer príncipe. Isso não é poesia. Esta é uma cena de tribunal nos céus. O Altíssimo julgando seus antigos filhos, agora governantes corruptos, que viraram as nações contra ele. Então entenda isto. O dilúvio pode ter purificado a terra, mas a guerra pelo domínio apenas mudou seu campo de batalha, de gigantes em carne e osso, para espíritos em tronos, de rebelião aberta, para manipulação por meio da lei, cultura, ideologia e adoração. E eles ainda estão aqui, não como ídolos esculpidos em pedra, mas como ideologias gravadas na civilização. E enquanto a igreja dorme, eles governam. Mas esta guerra não durará para sempre. Um acerto de contas está chegando. Os tronos cairão, e os herdeiros legítimos devem ascender. Mas antes de falarmos sobre nós, e qual é o nosso papel neste tabuleiro de xadrez divino, há mais um segredo que você precisa ouvir. A rebelião não terminou com o dilúvio. Ela continuou, com linhagens, maldições e infiltração. Os Nefilis não desapareceram completamente. E no próximo capítulo, confrontamos o retorno deles. As águas engoliram a terra. A arca parou. Os céus estavam em silêncio. A rebelião havia acabado, ou assim parecia. Mas a Bíblia deixa uma fresta na porta, e por ela, eles retornam. Séculos após o dilúvio, na terra de Canaã, 12 homens foram enviados para explorar o território prometido a Israel. O que viram os aterrorizou. Em Números 13, 33, eles relatam: vimos ali os Nefilins, os descendentes de Anak, que descendem dos Nefilins. Parecíamos gafanhotos aos nossos próprios olhos, e também parecíamos os mesmos aos seus olhos. Espere, os Nefilins? De novo, esses seres, supostamente exterminados pelo dilúvio divino, não são apenas mencionados, mas descritos como gigantes, com uma presença tão avassaladora que homens adultos tremiam ao vê-los. Este versículo é mais do que uma nota de rodapé histórica. É uma contradição direta à ideia de que o dilúvio exterminou para sempre a linhagem híbrida. Então,
Fazemos a pergunta: como eles sobreviveram? Existem teorias. Alguns dizem: item uma das esposas a bordo da arca pode ter carregado DNA Nefilim. Item outros sugerem uma segunda descendência, outro grupo de seres divinos que imitou a primeira rebelião. Item e alguns acreditam que os Nefilim não foram totalmente destruídos, mas se esconderam, ressurgindo quando as nações foram dispersas e enfraquecidas. Seja qual for o método, o resultado é o mesmo. O antigo inimigo retornou, mas, desta vez, eles não operaram abertamente. Eles se esconderam atrás de linhagens, tronos, fortalezas. Golias não era apenas um guerreiro, ele era um remanescente. Og, rei de Bazã, dormia em uma cama com mais de 4 metros de comprimento. Não eram anomalias. Eram infiltrações ressurgentes, intencionais, direcionadas profundamente enraizadas na resistência à aliança de Deus. E não se tratava apenas de força bruta. Tratava-se de ocupação espiritual. Os Nefilim eram mais do que gigantes físicos. Eles carregavam autoridade espiritual, distorcida por rebeliões antigas, alimentada por conhecimento proibido transmitido pelos vigilantes. Eles representavam um domínio falsificado. Um domínio projetado para desafiar a herança de Israel e bloquear a ascensão da semente prometida. Pense nisso. De Gênesis a Canaã, da Babilônia a Roma. Toda a grande potência que se levantou contra o plano de Deus carregava traços dessa linhagem, dessa ideologia, dessa guerra. Não é apenas história, é estratégia, uma continuidade demoníaca escondida à vista de todos. E a razão pela qual isso importa hoje é porque a batalha nunca terminou de verdade. Os Nefilins podem não andar por nossas ruas como gigantes agora, mas seu espírito, seu legado, seus sistemas ainda andam na mídia, na política, na religião falsa, na guerra sobre o que significa ser humano. E isso leva a uma conclusão. Os filhos de Deus que se rebelaram ainda estão tentando terminar o que começaram, não por força bruta, mas por engano, corrupção e infiltração no povo de Deus. O que nos leva ao próximo capítulo crucial, porque o verdadeiro alvo da rebelião nunca foram apenas as nações. Foram vocês, os herdeiros, os substitutos. E a menos que entendamos por que a humanidade foi criada, nunca entenderemos por que estamos sob ataque. A rebelião começou nos céus. A corrupção se espalhou pela terra. O dilúvio reiniciou o cenário. E então, viemos nós. Mas a humanidade não foi um feliz acidente. Não fomos criados porque Deus estava sozinho. Não fomos o começo da história. Fomos a interrupção. Um ato divino de substituição. Uma declaração para toda a criação. Vocês perderam o seu domínio. Agora, eu darei a outro. Gênesis 1, 26 não era sobre biologia. Era sobre autoridade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine a terra. Essa palavra, domínio, não é poética, é legal, real, territorial. Deus não criou Adão apenas para viver. Ele o criou para governar um mundo que antes pertencia a outros, para andar onde os filhos de Deus um dia estiveram, para carregar uma imagem que haviam corrompido, uma imagem que não podiam mais suportar. Isso não foi bem recebido. Por que o que você acha que acontece quando uma raça de seres celestiais, outrora honrados, outrora confiados, olha para baixo e vê uma criatura de pó, a quem foi confiada sua antiga posição? Um ser nascido sem asas, sem esplendor, sem fogo eterno, mas coroado com autoridade, com acesso, com favor. A resposta é simples. A inveja se transforma em sabotagem. A partir do momento em que Adão foi formado, a guerra assumiu um novo alvo. Os filhos caídos não precisavam mais se rebelar contra o céu. Eles precisavam apenas corromper a humanidade. E se não conseguissem impedir o plano de Deus, eles contaminariam os vasos pelos quais ele viria. Entra a serpente, o jardim, a mentira. Vocês serão como Deus, sussurrou ela. Sem perceber, nós já éramos. Não por essência, mas por propósito delegado. Mas o dano já estava feito. E ainda assim, Deus não revogou o plano. Em vez disso, ele redobrou a aposta. De Adão a Sete, de Noé a Abraão, de Davi a Cristo, Deus preservou uma linhagem por meio da qual a redenção final viria. Uma linhagem não contaminada pela corrupção dos vigilantes. Um caminho adiante através das cinzas da rebelião. E o que foi prometido à humanidade no princípio ainda permanece. Tu o fizeste um pouco menor que os seres celestiais, e o coroaste de glória e honra. Tu lhe deste domínio sobre as obras das tuas mãos. Salmo 8, 5, 6. Mesmo depois da queda, mesmo depois da corrupção, o propósito permaneceu. É por isso que o ataque nunca parou. Ele mudou, de gigantes para ideologias, de dominação física para infiltração espiritual. Porque o medo supremo dos caídos é este, que a humanidade finalmente perceba quem fomos criados para ser. Não escravos, não pecadores, mas filhos, filhos do pó, sim, mas filhos, mesmo assim, coroados, território para governar, recebendo a imagem que reflete aquele que traíram. E aqui está a pergunta que arde no centro de tudo.
Estamos caminhando nessa autoridade, ou a entregamos, porque se os filhos de Deus caíram por rejeitar seu papel, o que acontece conosco se negligenciarmos o nosso? Esta batalha não é apenas história, ela está presente, é pessoal. E no próximo tópico, revelaremos o maior encobrimento no mundo espiritual, os sistemas projetados para impedi-lo de ascender ao seu devido lugar. Os gigantes não são mais visíveis. A rebelião não usa mais armadura. O campo de batalha mudou do mundo físico para o tecido da sociedade humana. Hoje, não são as espadas que nos escravizam, são os sistemas. Após o dilúvio, após a prisão dos vigilantes, os filhos caídos de Deus mudaram de estratégia. Eles não precisavam mais descer em forma corpórea. Eles só precisavam fazer uma coisa: quebrar a conexão entre a humanidade e sua identidade divina. Se conseguissem convencer a humanidade de que não passamos de pó, matéria sem alma, mutações aleatórias em um cosmos sem sentido, então nunca mais precisariam lutar contra nós, porque já tínhamos nos rendido. Então, eles construíram um novo império, um feito não de pedra, mas de ideias. Ideias que negam sua origem, ideias que removem Deus do centro, ideias que transformam a verdade, a moralidade e o significado em sombras. E, com o tempo, essas ideias se tornaram instituições, filosofias que chamam o bem de mal e o mal de liberdade. Sistemas educacionais que apagam o design e glorificam o caos. Mídia que zomba da fé, mas elogia a disfunção. Políticas que elevam a criatura acima do Criador. Tecnologias que consomem nosso tempo, moldam nossas mentes e nos distraem do nosso propósito. Você acha que isso é progresso? É programação. Por trás desses sistemas globais não estão apenas homens corruptos. Existem mentes antigas, principados, poderes, governantes cósmicos das trevas. Paulo não estava exagerando quando escreveu: pois não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes. Efésios 6, 12. Esta não é uma metáfora poética, é um diagnóstico da guerra real. A maior tática do inimigo não é a destruição, é a distração. Não para quebrar seu corpo, mas para acorrentar sua identidade. Porque se você esquecer que foi feito para governar, você se contentará em ser governado. E se você esquecer que foi feito para refletir a glória de Deus, você trocará essa imagem pelo brilho vazio da cultura. A rebelião não acabou. Ela apenas ficou mais silenciosa, mais inteligente, mais sedutora. E enquanto a humanidade permanecer adormecida, os filhos de Deus, se caíram, continuarão a ocupar um lugar que nunca deveria ser deles. Mas o que acontece quando um homem acorda? Quando uma mulher enxerga através do véu? Quando uma geração percebe: fomos feitos para governar em seu lugar? É aí que a guerra muda. É aí que os sistemas começam a ruir. E é aí que estamos agora. Porque no tópico final, vamos confrontar a questão fundamental. Se fomos criados para substituí-los, estamos prontos para terminar o que eles abandonaram? Tudo o que descobrimos leva a uma conclusão única e inevitável. A humanidade não foi a primeira, mas podemos ser os últimos. Nunca fomos o começo da história. Fomos a resposta de Deus a uma rebelião que começou antes que o tempo fosse contado. Não fomos criados meramente para habitar a terra. Fomos criados para governá-la com retidão, em contraste direto com os governantes celestiais que falharam. Os filhos de Deus tinham domínio. Eles testemunharam a criação. A eles foram confiados reinos e glória, mas eles a corromperam. E então Deus alcançou pó, não ouro, não fogo, não luz, pó, e dele ele formou seu novo vaso de domínio, nós. Mas com esse presente veio a guerra, porque desde o momento em que Adão respirou, todo o peso daquela rebelião caiu sobre seus ombros, e então sobre os nossos. Toda a geração desde então viveu entre duas forças, aqueles que nos manteriam cegos, e a voz daquele que nos chama de volta ao domínio. É por isso que o inimigo não quer que vocês orem, porque ele ataca a identidade, porque a confusão é celebrada, porque a verdade é chamada de ódio, porque a fé é ridicularizada, porque a virtude é envergonhada, porque as linhagens são borradas, porque a história é reescrita, porque a humanidade ouve dia e noite: você não é nada. Porque se você algum dia acordar, se você algum dia se lembrar de quem você é, os tronos roubados começam a tremer, porque não fomos criados apenas para substituir os filhos de Deus. Fomos criados para julgá-los. Paulo diz isso claramente em 1 Coríntios 6, 3. Vocês não sabem que julgaremos os anjos. Sim, nós, criaturas caídas, redimidas pelo sangue, renascidas em espírito, assentadas nos lugares celestiais. Esta é a profecia que eles temem, que aqueles feitos do pó um dia se apresentarão em glória, não como deuses, mas como filhos e filhas do Altíssimo, que não apenas recuperaríamos o que foi perdido no Éden, mas nos elevaríamos a um papel mais elevado do que aquele que eles abandonaram. E agora, o tempo é curto, o engano é completo para muitos, mas o remanescente ainda desperta. Então eu pergunto a você:
Não hipoteticamente, não simbolicamente, mas como um chamado real e espiritual às armas. Você está vivendo como pó ou como destino? Porque tudo na criação está observando. Céu, terra e até mesmo os filhos caídos, observando para ver se esta geração será a que se levantará. Se esta mensagem despertou seu espírito, não fique em silêncio. Inscreva-se, comente, compartilhe isso com alguém que precisa se lembrar de quem é. E acima de tudo, continue buscando. Porque há um vídeo na sua tela agora mesmo. Ele se conecta diretamente ao que você acabou de descobrir e pode conter a próxima chave para o seu despertar. Assista. Você nunca foi destinado a ser um espectador nesta guerra. Você foi destinado a herdar o reino. Vejo você na próxima revelação.